Conheça um pouco sobre o Messias da Netflix aqui direto da minha sala. Cada vez mais as pessoas estão ousando nos temas que eles estão propondo para novas produções seriadas, né? Essa história do Messias, quando eu assisti o primeiro episódio, eu fiquei pensando assim, não sei não, hein? Eu acho que é só uma ligeira enganação pro que vem pela frente. E ainda bem que eu me enganei. A história de Messias mostra um jovem chamado Al-Mashid, que está fazendo uma pregação no meio de um maior tumulto, bombardeio dentro da Síria, né? Um rebelde para lá e para cá, explodindo bomba. Ele pega esse grupo de pessoas que está com ele para fugir ao extermínio, vai andando pelo deserto até dar de cara com a fronteira com Israel. Todo mundo fica ali esperando o que nós vamos fazer, o que ele faz, ele pega e ultrapassa a fronteira e é preso. Óbvio, está invadindo o país. Do outro lado do planeta, no interior do Texas, um pastor está questionando se ele deve ou não deve continuar fazendo a sua pregação, porque ele está devendo aluguel da igreja, tal, o caos, ele está com problema com a esposa, a filha adolescente está com maus elementos, ou seja, ele está vivendo literalmente o caos. Aí nós temos um terceiro elemento também nos Estados Unidos, que é uma agente da CIA que está acompanhando de perto esse cara que está indo fazendo pregação, que acabou de invadir a Israel, e ela viaja para Israel para conversar com ele. E o que acontece? Ele some do lugar onde ele estava detido e aparece perto do Muro das Lamentações e faz uma pregação lá. No dia seguinte ele aparece lá do lado da igreja, do pastor, né? Que acabou de ser a única construção que sobreviveu a um inferno de tornados que passaram na região, detonaram a cidade, mas aquele lugar é o único que ficou em pé. E com quem? Com esse garoto do lado, com esse jovem do lado. Afinal de contas, será ele o Messias? Seria a pergunta óbvia para esse detalhe, né? Mas não, a história vai desenvolvendo outros caminhos, de uma maneira que você fica toda hora questionando, não, isso não é cascata, isso é verdade. Não, não é verdade, é cascata. Porque a intriga entre os poderes para que, afinal de contas, esse cara é ou não é o Messias, mas se for, ele vai interferir na política do mundo inteiro, o que nós fazemos com esse cara? Né? A gente sabe qual é o fim que em situações como essa, em dramas como esse, as pessoas decidem simplesmente, está incomodando, elimina e ponto final. Mas você consegue fazer isso sem chamar a atenção do mundo inteiro? Essa é a premissa básica dessa história, muito bem contada, muito bem articulada, que eu espero que tenha uma segunda temporada, porque do jeito que termina do final da série é de ficar doido, de ficar completamente doido. O elenco é bem interessante, o jovem Messias, ou não, é interpretado pelo Mad Debbie, né, que você já viu ele naquele filme de ação, Invasão a Londres. Tem a Michelle Monaghan, que faz a agente da CIA, Eva Geller, que você também já viu, inclusive em filmes do Tom Cruise, Missão Impossível 3, Missão Impossível 4, Missão Impossível 6, acho que ela não está só no 5, tá? O pastor é o João Ortiz, que já trabalhou em várias séries de televisão importantes, como por exemplo a Medium, né? Entre outras. E esse é o elenco básico dessa história. Uma história muito bem contada sobre um negócio que afeta o dia a dia de hoje, porque você vai sempre questionar se a Igreja Católica está certa, se os muçulmanos estão corretos, se Israel está correta. Tudo isso nessa série O Messias, né? É um jeito de você entender um pouco mais que dar a outra face, às vezes pode ser muito complicado, dependendo do jeito que você pensa.